Ouça a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Eu tô ótima, e vocês? E sabe que eu escolhi hoje um tema, eu decidi falar sobre os orixás. Por quê? Eu assisti essa semana indignada a respeito de uma questão de preconceito numa escola no Rio de Janeiro, onde um menino, acho que de 14, 15 anos, ele foi solicitado para sair ou pediram para ele tirar os colares dos orixás, porque aparentemente, pelo que se supõe, ele é do candomblé e a professora parece que pediu a gentileza ou o favor de sair da sala de aula, e isso me deu uma indignação. E eu me lembrei quando eu fiz o meu santo, que eu raspei minha cabeça, isso há 36 anos atrás. E eu lembro que eu fui para a escola, eu estava com a cabeça raspada, fui com a ladori, né, para tampar a cabeça. E eu entrei na escola, estava de quelê, que é o colar do orixá, que é uma forma de você se proteger, para você não quebrar o preceito. E eu lembro que toda a fileira onde eu estava sentada, indignada com a minha questão filosófica religiosa, você acredita que eles se levantaram e saíram da sala enquanto eu estivesse presente? E eu estava de saia branca, eu tinha que usar saia branca, e eu não tinha o que fazer, eu tinha que continuar meus estudos. Quando eu bolei para o santo, quando eu bolei na casa do meu pai de santo, eu estava com 17 anos, gente. 17 anos, eu era uma menina que não sabia de quase nada. Quer dizer, eu estudava sobre a espiritualidade, mas eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu fui pega muito de surpresa. Eu lembro quando a minha mãe, preocupada com a minha espiritualidade, quando eu fui no centro, ela também com muito medo, né? A gente sempre tem muito medo. Ela falou, olha, você entra, pé ante pé, devagarzinho, coloca as mãos para trás e vai mentalizando. Eu tô com Jesus, eu tô com Jesus, eu tô com Jesus. E eu entrei no lugar, tomei o passe, aquelas coisas todas, né? Comecei, estava na assistência na Umbanda primeiro. Eu entrei e eu pensei, eu tô com Jesus, eu tô com Jesus, eu tô... No quarto eu não lembro de mais nada. Eu sei que... Isso na Umbanda. Eu lembro que quando terminou, eu fui levada para uma madrinha minha, eu lembro que a Sila, a Hilda, e eu lembro quando a gente saiu, as pessoas falaram, nossa, como você trabalha bem com caboclo. E eu, gente, não sabia nem o que era isso direito, nunca tinha ouvido falar. Para mim tudo era um enigma. Isso eu tinha... Na Umbanda eu estava com 14 para 15 anos. Depois no Candomblé eu estava com 16 para 17 anos. E quando eu estava na Umbanda, quando terminou tudo, que as pessoas foram me cumprimentar, falando que meu caboclo era seu Pena Verde, e eu tinha feito um trabalho muito bacana, eu falei, meu Deus, como é que pode? E aquilo tudo me fascinou, a ponto de depois eu ter ido procurar ajuda no centro do Pai Arthur, no Embu das Artes, onde eu fui raspada com muito carinho, com muito orgulho. E é por isso que eu queria falar com vocês sobre os orixás um pouquinho. Eu tenho certeza que vocês gostam dos orixás. Eu sou apaixonada pelo tema. Adoro também falar sobre os anjos da guarda, mas eu não posso esquecer que a minha base foram os orixás. E eu lembro que depois que eu fiz minha cabeça, meus pais não aceitaram. Minha mãe ainda aceitava mais, mas o meu pai não aceitou. E numa discussão que nós tivemos, nunca vou esquecer isso, né? Isso foi há 30 e poucos anos atrás. Pra gente que tem a lembrança, parece que foi semana passada. E numa discussão, eu lembro que eu estava com, acho que seria hoje uns R$15. Nem isso, menos, uns R$15. Eu lembro que nessa discussão, nós brigamos e eu peguei minha mochila e saí de casa por conta do meu amor pelos orixás. Fui para Francisco Morato, que é uma avenida principal lá em São Paulo. Peguei carona e fui para sabe aonde? Lá na Mãe Menininha. Rapaz, fui para lá na Mãe Menininha, de carona. Eu fui trechos a pé, trechos de caminhão, pedindo carona. Cheguei lá, não tinha onde dormir, não tinha onde ficar, porque eu não tinha dinheiro algum. E eu dormia no banco das praças. Tem um monumento à Marinha, onde eu dormia lá, e o medo de ser atacada à noite. Eu estou contando tudo muito rápido, eu até falei sobre isso num dos livros meus autobiográficos. E eu fui para lá, fui falar com a Mãe Menininha para saber se esse era o meu caminho. Porque imagina, meu pai me discriminava porque eu não queria ver a filha dele enfiada em tempos de candomblé.
Minha mãe não gostava muito também, e quando ela me viu careca e tudo mais, ela falou, pronto, você acabou com a tua vida. Na escola eu era muito discriminada também, porque as pessoas não entendiam as questões da mediunidade. Amigos eu já não tinha nenhum. A única coisa que eu queria saber na minha vida, o que era? Jogar búzios. Veja só, jogar búzios. Eu tinha inventado um método, e esse método se transformou num livro, inclusive é um dos livros mais vendidos da editora, onde eu ensino uma técnica que a gente faz, o oráculo dos orixás, e eu fui parar na mãe menininha. E eis que o recado que ela me deu, ela estava muito doente quando eu cheguei lá, a filha de santo dela, falou assim para mim, olha, a mãe menininha disse que esse era o seu caminho, e que você, que foi uma surpresa para mim, que só me confirmou o que eu queria saber, e você, como boa filha de Logoendé, tem uma missão muito linda para seguir pela frente, e tô aqui. Como é que pode, depois de 30 e tantos anos, eu estou aqui conversando com os meus amigos na Rádio Mundial, falando sobre espiritualidade. Quer dizer, nunca imaginei na vida que eu ia ter esse conhecimento tão vasto sobre tantos assuntos espiritualistas. E eu acho, gente, o tema espiritual muito inteligente. Às vezes algumas pessoas falam, que é isso, não tem nada a ver, espiritualidade é uma coisa tão bobinha, ficar falando de cristais, que nada. É um estudo muito profundo, muito bem estudado, muito curioso, muito profundo, basta você conhecer os temas da Helena Blavatsky. Mas eu estou falando muito, estou falando pelas tripas, como dizia minha mãe, e eu vou voltar para os orixás. E é um universo muito fascinante, como eu falei para vocês. E eu acabei escrevendo nessa área, estou com 50 livros publicados, mas os orixás eu tenho 2 obras. Um chama-se Orixás, Anjos, Devas da Natureza, e o outro livro que é O Jogo de Búzios. Ele é o 2º livro mais vendido da editora, me enche de orgulho, porque eu vejo que as pessoas gostam do tema sobre o candomblé. Mais curioso ainda, as pessoas de outros países que compram pela internet. Quer dizer, é incrível, né? Na França, no Canadá, nos Estados Unidos, eles estão adquirindo esses livros. Quer dizer, eles respeitam até muito mais, eles querem se aprofundar frente à cultura dos orixás. Mas legal. Por que falar sobre os orixás é um tema importante? Sobre vários aspectos. Um é o religioso, né? Porque é uma grande religião. Que aí nós temos aí a Umbanda e o Candomblé. E o aspecto mais fascinante para mim é o aspecto cultural. Porque essa cultura, ela veio da África, chegou no Brasil, se aprofundou tanto na nossa raiz cultural, eu acho importante falar sobre eles. Não sei se vai dar tempo de falar sobre todos, mas eu vou falar um pouquinho sobre eles. E o primeiro qual é? O primeiro que eu tenho que falar é sobre Exu. E o dia da semana é segunda-feira. As cores de Exu, vermelho e preto. E a saudação é Laroyê. O Exu, ele tem uma natureza andrógena. Ele é sempre o primeiro a ser citado. Então, qual é a função do Exu? Ele tem uma função diplomática entre os orixás e os seres humanos. Exu, de acordo com a mitologia africana, ele é um regulador do cosmos, ele é o deus da ordem. É importante salientar que Exu não é o escravo do orixá. Ele nem pode ser sincretizado como o diabo, como muitos brasileiros falam. Ele é, sim, o mais humano de todos os orixás. E não é dele também a responsabilidade de decidir o que é certo ou errado. Ele apenas faz a tarefa na qual ele foi invocado. Então, o papel dele é muito parecido, sabe com quem? Com Deus Mercúrio. É o grande recadeiro entre os humanos, entre as pessoas e entre os orixás. E o segundo orixá, outro lindo e maravilhoso, que é Ogum, e o dia da semana é terça-feira, sua cor azul escuro. E a saudação de Ogum é Ogunhê. Ele é o filho mais velho de Ododua, que é a divindade masculina iorubana. Ele é fundador da cidade de Fé, que é a capital religiosa dos iorubanos. Ele é o patrono da força produtiva. É o irmão mais velho de Exu e tem muita coisa em comum com esse. Ele tem um caráter instável e arrebatador e ele tem ascendência e protege os caminhos. A proteção de Ogum é tão bonita, não sei se já viram em templos, é representada por franjas de palmeira ou de dendezeiro, são desfiadas, chamadas de mariô, e elas ficam penduradas na porta ou nas janelas que evitam as más influências e protegem contra as pessoas indesejáveis. A minha filha querida, a mais velha que eu tenho, a Elza, é filha de Ogum. O outro lindo e querido chama-se Oxóssi, dia da semana, quinta-feira, e a cor azul turquesa.
A sua saudação é Okiaro. E Oxóssi, ele é filho de Oxalá com Iemanjá, também irmão de Ogum e de Exu. Na África, ele também é conhecido como Odé. Ele é responsável pela caça e associado à lua. E assim como Exu e Ogum, o Oxóssi ele é um guerreiro solitário. E como orixá, qual que é a responsabilidade de Oxóssi? É garantir a vida dos animais. E os filhos de Oxóssi, eles estão sempre dispostos a passar por qualquer dificuldade só para provar que estavam certos. Ele é o grande caçador, o Oxóssi. O outro orixá é Xangô. O dia da semana é quarta-feira. Suas cores, o vermelho que vai simbolizar a atividade, o branco a paz e o marrom a terra. A saudação é Kaô Kabiesile. E Xangô é orixá cujo domínio está nas rochas, principalmente aquelas que foram destruídas pelos raios. Ele reinava sempre soberano na cidade de Oió, depois mudou para Cossô, onde não foi aceito por seu caráter violento e autoritário. Ele é viril, ele é atrevido e muito justiceiro. Ele é filho de Iemanjá e tem 3 divindades como esposas, que é Inhansã, Oxum e Obá. Inhansã era esposa de Ogum, que ficou encantada por Xangô. Oxum vivia com Oxóssi, foi seduzida também por Xangô. E ele todo metidão, né? Porque ele usava as argolas de ouro nas orelhas, ele usava uma longa trança e uma roupa repleta de búzios, que na época era o dinheiro. Então, quando Oxum viu aquilo, ficou deslumbrada por Xangô. E Obá também é uma deusa mais velha, também foi esposa de Xangô, que vocês conhecem a lenda que ela acabou cortando uma das orelhas. E Xangô foi tão importante aqui no culto, aqui no Brasil, que ele chegou a originar os cultos específicos em Pernambuco e também em outros estados no Nordeste. E falando de Xangô, quem é que vem em seguida? A nossa linda Inhansã. Dia da semana, quarta-feira. As cores de Inhansã, vermelho e marrom. E a saudação é Epa, Rei Inhansã. A Inhansã é a orixá de um rio conhecido como Níger, lá na Nigéria, e cujo nome original em Yorubá é Oiá. Então é Inhansã ou Oiá. Ela é a primeira entidade feminina a surgir nas cerimônias. Inhansã é a deusa dos raios, dos relâmpagos, dos ventos e das tempestades. E ela sempre impressiona com seu temperamento ardente e justiceiro. Foi a primeira esposa de Xangô. E é o único orixá que não teme os mortos ou eguns. E ela domina os eguns com um eruexim, que é um instrumento feito com rabo de... ou eruxim, tanto faz, é um instrumento feito com rabo de cavalo. Ela é a senhora absoluta do culto dos egunguns. É lindo quando ela dança. E ela divide com Xangô, então, o poder da justiça. E as lendas nigerianas, né, dizem que a vida dela não era nada monótona. Inclusive, ela enfrentava, junto com Xangô, guerras, junto com Ogum também, e para conter a multidão que era contra a tribo, o reino dela. E diz a lenda, então, que ela não teme absolutamente nada. Assim são os filhos de Inhansã também. E durante a cerimônia é linda, porque na sua dança ela evoca as tempestades e os ventos, e além de afastar os eguns, e ela abre os braços dela, assim, ela estende os braços para frente com gestos rápidos, lembrando também que ela está afastando os eguns da vida da pessoa. Mas é lindo, é lindo, é lindo. Eu tenho muita saudade dos meus tempos que eu fazia na minha escola, 20 e poucos anos atrás, que a gente fazia no final de semana, a saída dos orixás. Era muito bonito. Oxum, dia da semana, sábado, a cor é dourada, a saudação, ora iê Oxum. Oxum é o nome de um rio Iojogbo, que é a cidade localizada na província de Ibadan, na Nigéria. Oxum era a segunda esposa de Xangô e ela também já tinha vivido com Ogum e Oxóssi. A morada de Oxum é nas cachoeiras e nos rios de água doce, e onde as pessoas costumam entregar as comidas e os presentes. Na África, Oxum é chamada de Alodê, que é o cargo ocupado pela mulher mais sábia da tribo. E ela carrega aquela marca forte de maternidade. E no Brasil, ela é sempre associada ao ouro, porque é o metal mais valioso que a gente conhece. Oxum é maternal, ela é uma sacerdotisa, ela também pode ser uma guerreira. E, como todos os orixás, segundo o candomblé, existem diversos tipos de Oxum, de acordo com os costumes
de cada religião. A gente tem um outro orixá lindo, que é a mãe de todos os orixás, chamada Iemanjá, ou Iemoja. Dia da semana, sábado, as cores de Iemanjá, o branco e azul. E a saudação é Odoiá, Odo é rio, que nem Iemanjá. Ie, mãe. Man são os filhos. Nja são os peixes. Iemanjá. Iemanjá, ela é filha de Olokun, que é o mar, e é a mãe da maioria dos orixás. Na África, ela é sempre associada à fertilidade e à fecundidade. A cor dela é a branca, né? Que está associada ao orixá Oxalá, e juntos seriam feitos a criação do mundo. Iemanjá sempre segura um leque de metal e um espelho. Nas suas danças míticas, os iniciados imitam o movimento das ondas e eles executam os gestos, né, como se estivessem nadando no mar. Eles abrem os braços ou levantam as mãos à testa, elevam as mãos para o céu, indicando as variações das ondas do mar. E ela também tem várias qualidades. Depende muito do lugar ou da profundidade dos trechos do rio Iemoja. O seu leque, chamado ABB, tem no centro um recortezinho onde surge o desenho de uma sereia. Ela usa também a lua, a estrela, nos seus apetrechos, e ela é considerada a mãe de todos os orixás, na qual a gente deve a ela e concede a ela todas as nossas, o nosso grande amor por essa grande sacerdotisa, né? Porque ela é a grande mãe, é a mãe de todos os orixás. Tem um outro orixá que eu acho lindo também, que a gente não fala muito dele, até porque sabia que lá na Nigéria não se pronuncia o nome dele com medo de não atrair a morte. Mas eu estou falando, vocês já sabem de quem, né? É do velho, é do Obaluaê. O dia da semana é segunda-feira e as cores, o branca, a cor preta e também o vermelho. Usam muito também marrom. A saudação é Atotô. Yoto significa silêncio. Esse deus ele é originário de Daomé, ou Baluaê, ou Omulu, a sua forma mais velha, são os nomes que substituem Chapanã, que é o deus da varíola. Então a gente não costuma falar esse nome lá na África por conta de não atrair coisas negativas. E quando o deus se manifesta em um dos seus filhos, a gente percebe aquela aura de respeito. E os filhos de santos são cobertos por uma roupa revestida de palha da costa, tão bonito, né? E um capuz feito da mesma palha da costa. Ele costuma levar nas mãos o xaxará, que é uma espécie de vassourinha feita de folhas de palmeira, é decorada com os búzios, e ele vai dançando curvado para frente, bem próximo ao chão. E ele imita o sofrimento e os tremores de febre, além de andar como se ele fosse um deformado, porque na história, quando a mãe dele jogou ele num lago ou num lugar onde tinha lama, os caranguejos acabaram machucando a pele dele, então ele ficou deformadinho, né? E o culto de Obaluaê, ele é bem cheio de mistérios, né? Porque você está praticamente batendo ali com o aspecto da morte mesmo. E os búzios, interessante lembrar, na consulta do oráculo, pertence ao Baluaê. Ele não é o zelador do oráculo, porque quem é o zelador do oráculo é Ifá. Mas é através do velho, do Obaluaê, que o jogador vai entrar em contato com as forças mais poderosas do jogo de búzios. E a mãe dele é a Dona Nanã, né? Nascida não, que nasceu na terça-feira, pode ter um pouquinho de Nanãzinha também, e de Ogum. O dia da semana é terça-feira. A cor de Nanã, lilás ou branco rajado de azul. E a saudação é Saluba Nanã. Nanã Buruku, Iku é morte, é um orixá feminino de origem daomeana, que foi incorporado há séculos pela mitologia iorubá. Você sabe que ela tem a mesma força, ela ocupa o mesmo posto hierárquico de Oxalá, ou até mesmo de Olorum. E Nanã, ela é representada pela maternidade. Ela é considerada também a primeira esposa de Oxalá, e tem com ele 3 filhos, que é o Iroko, o velho, o Baluaê, e também o Xumaré. O símbolo dos elementos terra e água estão ligados a Nanã, que é a mãe ancestral. Por isso que ela tem as roupas dela, tem aquelas listras roxas intercaladas de branco, que simboliza, então, a função dela de geradora e doadora de vida. E, para a gente terminar aqui, se bem que depois eu vou deixar meu recado aqui para vocês,
nós temos quem? O pai de todos os orixás, que é Oxalá. O dia da semana é sexta-feira, a cor de Oxalá é a cor branca e a saudação é Epababá. Oxalá é o mais importante e elevado dos deuses iorubanos. Ele é chamado na África de Obatalá, o rei de branco. Ele foi o primeiro a ser criado por Olodumaré, que é o deus supremo. Então ele representa o céu e o princípio de tudo. E do relacionamento com Iemanjá, resultou o nascimento de todos os outros orixás. E em algumas lendas na África, Oxalá ele é representado como um orixá quase que feminino, e em outras como um orixá andrógeno. A característica mais marcante de Oxalá é a aura de respeito em torno do seu nome. E tem 2 tipos de Oxalá. Um é chamado de Oxaguiã, que é o mais novo, e outro é chamado de Oxalufã, que carrega o Opachorô, que é um cajado, como forma de apoio. Os seus filhos ou adeptos, ou todos do centro, usam os colares brancos e as roupas claras, as cestas, em sinal de respeito por conta de Oxalá. E a gente percebe essa aura de encantamento, de docilidade, de respeito por Oxalá nos terreiros, porque todos nós fechamos através da oração com Oxalá, que é super bonita, e todos os orixás também prestam homenagens para Oxalá, em respeito a esse grande orixá. Gozado que eu estou falando de Oxalá, lembrei da minha querida amiga que desencarnou recentemente, a mãe Silvia de Oxalá. Ela foi perpetuadora aí um dos maiores centros do candomblé aqui no Brasil, continuadora da mãe menininha, uma grande sacerdotisa, na qual eu tive a honra de participar do seu templo há muitos anos atrás. Ela tinha um conhecimento invejável sobre os orixás, desencarnou, creio que tem um mês, mais ou menos um mês e pouquinho, e a gente rende as nossas homenagens aqui para os orixás. Eu acabei falando um pouquinho rápido, para poder dar tempo de falar dos principais orixás, mas é isso. Há um encantamento, há um mistério, há um fascínio. Eu adoro falar sobre os orixás. Tenho um orgulho de ser filha de santo. Meu pai é Logum Edé, na qual meu grande protetor. E é isso, gente. Então, quem quiser aí adquirir esses 2 livros que eu tenho, um é sobre orixás, os devas da natureza, e o outro é o Jogo de Búzios, o oráculo dos orixás, que é uma forma bem fácil de você entrar em contato com o oráculo sem necessariamente estar ligado à religião. Você pode aprender em casa, pode ser do culto ou não, ou um simpatizante, você vai aprender. Você pode entrar com os nossos parceiros, que as lojas Saraivas é o meu grande parceiro editorial. Caso não tenha o livro, sempre tem, mas caso não tenha, encomende. Lá tem o DVD, onde eu ensino o jogo de búzios através do DVD aula. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse trabalho que eu desenvolvi. E lembrando, como eu faço toda vez no meu programa, eu estou lá no Facebook. Para você me adicionar, para você entrar em contato comigo, procura Mônica Buon, B-U-O-N. Você vai cair lá na página do fanpage, tem umas 34, 35 mil pessoas. Clica lá em curtir para você receber as minhas mensagens diárias. E antes de terminar, eu quero deixar um beijo muito grande para um leitor meu muito querido, é o Diego da Cunha, que está em Fortaleza, me ouvindo agora. Di, meu querido, você sabe que eu te adoro, a gente é parceiro nessa jornada, sabe o quanto eu desejo prosperidade e sucesso para você e para sua família também. Meu anjo, Fortaleza é tua, vamos que vamos, tá bom? E para vocês que estão me ouvindo, desejando muita paz, saúde, felicidade, tranquilidade, abertura de caminhos e muita prosperidade. Axé, axé e axé. Bom domingo e boa semana para vocês. Um axé Brasil. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Você acaba de ouvir na Mundial.
Programa Mônica Bonfilho. Anjos